Bom, hoje celebramos o Dia das Mães. Um dia especial, muito especial, porque não há dúvidas que a sua mãe foi uma figura fundamental na sua vida. Se você está aqui, se você teve algum sucesso na sua vida, se Deus tem conduzido os seus passos, você pode ter certeza de uma coisa: sua mãe foi um papel fundamental, teve um papel fundamental, foi uma pessoa fundamental para que você chegasse onde você chegou. Na Bíblia, há muitos textos que mostram o valor da mãe, o valor da mulher, o valor da mãe. Talvez o mais conhecido de todos eles esteja lá em Provérbios, capítulo 31, versículo 10. O texto diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede em muito ao de rubis. E nos demais 20 versículos desse texto, exaltam o valor da mulher, exaltam o valor da mãe no cuidado com os filhos, da esposa no cuidado com o marido. E no último versículo, lá no versículo 30, o texto de Provérbios nos mostra o segredo do sucesso da mulher, da mãe. Enganosa é a beleza, vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta sim será louvada. O segredo de uma mãe de sucesso, o segredo de uma mãe que glorifica o nome do Senhor, o segredo de uma mãe que orienta e instrui os seus filhos no caminho em que eles devem seguir, é uma mãe que teme ao Senhor. Porque esse é o princípio da sabedoria. E isso nos leva a um outro texto, que é o texto de Provérbios capítulo 14, versículo 1, que diz que toda mulher sábia edifica o seu lar. Então a mulher que teme a Deus se torna uma mulher sábia, e uma mulher sábia edifica o seu lar. Eu não sei se você já parou para pensar no porquê da mulher ser aquela que edifica o lar. Por que não é o homem? Ao homem é dado este papel, porque ao homem é dado o papel de prover, mas à mulher é dado o papel de edificar. Mãe, a edificação do seu lar está nas suas mãos. O edifício, que é a sua casa, será construído com base na sua sabedoria. Por isso que a mulher sábia edifica o seu lar. A mulher sábia, ela sabe construir. A mulher sábia sabe fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. A mulher sábia é aquela que sabe o que o filho necessita, em cada momento, em cada situação. A mulher sábia, ela pressente o mal. A mulher sábia, ela sabe o que dizer, na hora que dizer e o que dizer para os seus filhos. Na palavra de Deus, nós vemos vários exemplos de mulheres que foram mulheres sábias. E cada uma delas, nós poderíamos exaltar uma qualidade. Nós vamos ver algumas dessas mulheres que foram mulheres mães de grandes homens de Deus, mães de homens que se tornaram figuras, personagens principais da história de Israel. E nós vamos identificar algumas dessas mães. A primeira delas, Sara, exemplo de perseverança. Se você ler Gênesis capítulo 21, versículo 1 e 2, você vai ver que o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Sara tinha 90 anos quando ela teve Isaque. Mas antes que ela teve Isaque,
Nós falamos muito sobre a espera de Abraão e nos esquecemos de falar da espera de Sara. Ela esperou durante 14 anos, desde que a promessa foi feita, até que se cumprisse a promessa na vida dela. Mas ela aceitou a promessa, ela guardou no coração a promessa, e ela viveu a realidade daquela promessa, o cumprimento daquela promessa, porque ela foi uma mulher que perseverou. Mãe, um dos segredos do seu sucesso é a perseverança. Jamais desista. Aliás, falar isso é como chover no molhado, porque as mães nunca desistem. Elas nunca desistem dos seus filhos. Elas lutam pelos seus filhos até quando eles têm 50, 60 anos de idade. É impressionante a perseverança da mãe. E no caso de Sara não é diferente. Ela foi uma mulher que perseverou. Ela foi uma mulher que lutou pelo seu filho, pelo seu sonho. E ela alcançou a promessa de Deus. 14 anos depois, ela pôde ter Isaac. E em Isaac começa a história de Israel. Abraão, Isaac e Jacó. Já imaginou a honra de uma mãe ter o seu filho reconhecido como sendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Todo esse privilégio na vida de Sara era por uma razão: ela perseverou. Uma mãe sábia é uma mãe que persevera, que não desiste jamais. Mas temos uma outra mãe, Rebeca. Rebeca é um exemplo de determinação. Desde quando seus filhos estavam sendo gerados no ventre, ela sabia o que Deus tinha para os seus filhos. E quando foi a época de ser abençoado, quando chegou a época de Esaú ser abençoado por Isaac, o que é que ela fez? Quando Esaú saiu para caçar, ela chama o seu filho Jacó e diz assim: olha, este é o momento, esta é a hora. Então você vai se passar pelo seu irmão, você vai até o seu pai, para que receba então a bênção do Senhor, porque ela sabia que essa era a vontade de Deus, e ela estava determinado a fazer isso, ela estava determinada a cumprir este propósito. Tanto é que quando Jacó revela o medo que ele tem de ser descoberto, no versículo 13 de Gênesis 27, ela diz assim: sobre mim seja a tua maldição. De tão determinada que ela estava, ela disse: olha, se tiver alguma maldição, seja sobre mim. Eu assumo a responsabilidade, eu assumo a culpa, eu assumo qualquer consequência, mas eu sei o que eu estou fazendo. Uma mãe determinada, mãe de Jacó. Uma mãe que foi até as últimas consequências para fazer com que a vontade de Deus se cumprisse na vida do seu filho. Temos também Joquebede, exemplo de proteção. Êxodo, capítulos 2, dos versículos 1 a 10, nós não vamos ler todo o texto, mas conta a história de como ela colocou o seu filho dentro de um cesto e colocou no rio Nilo, e aí deixou que a correnteza o levasse. O versículo 3 diz o seguinte: não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma árvore de juncos e o revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, o pôs nos juncos à margem do rio. Era a maneira que ela encontrou de proteger. Mas olha só como a proteção de uma mãe vai além de simplesmente colocar o filho num cesto e deixar o rio levar. Ela envia a sua filha para ficar observando o curso do rio, onde ia parar este cesto, e ele vai parar bem nas mãos da filha de Faraó. E aquela menina, já orientada pela mãe, chega para aquela mulher e fala: olha, eu vou encontrar uma pessoa dentre os filhos de Israel que possam educar, possam cuidar desta criança para você. E a filha de Faraó aceita,
essa proposta, ela vai e chama a própria mãe para educar Moisés. Joquebede, por causa da sua proteção, pôde caminhar com o seu filho, pôde educar o seu filho, pôde ver o seu filho crescer, porque ela protegeu. Ela protegeu a Moisés, ela protegeu a Miriam, e tamanha foi a sua proteção e o seu cuidado para com Moisés, que quando ele cresceu, ele não quis se identificar como um egípcio, mas como um judeu. Ele sabia de onde ele tinha vindo, ele sabia da sua história, ele sabia o que a sua mãe tinha feito por ele. Foi uma mulher que protegeu, em todos os sentidos ela guardou a vida de Moisés. A mulher sábia é uma mulher, é uma mãe que protege, é uma mãe que cuida dos seus filhos, como a galinha cuida dos seus pintainhos, coloca debaixo das asas e estabelece uma proteção. É interessante que a mãe, ela quer proteger o filho mesmo quando ele vai avançando em idade, depois que ele se casa, depois que ele tem filhos, a mãe ainda assim quer proteger os seus filhos. Temos uma outra mãe, Ana, a mãe de Samuel, exemplo de entrega. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, diz assim: e ela fez um voto, dizendo: o Senhor dos exércitos, se benignamente atentardes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana era humilhada por ser estéril. Ana sofria por ser estéril, por não poder ter filhos, e esse sofrimento fez com que ela orasse ao Senhor. Agora você imagina, ela era estéril, mas ela fez um voto: se o Senhor me der um filho, ele estará na tua casa continuamente. Ela entregaria o seu filho para o serviço do reino de Deus. E ela concedeu Samuel, o primeiro dos juízes de Israel, o primeiro dos grandes profetas de Israel, Samuel. E ela cumpriu a promessa, porque quando ela teve a Samuel, ela o entregou para que ficasse no templo. Mas Deus a agraciou com mais 5 filhos, depois de ter tido Samuel. Mas a característica de Ana, ela entregou. Mãe, o seu filho, por mais que você o ame, por mais que você queira cuidar dele o tempo todo, por mais que você queira protegê-lo, é importante que você saiba de uma coisa: eles pertencem a Deus. Os nossos filhos são herança do Senhor, pertencem ao Senhor. E como mães, é importante que você também entregue os seus filhos ao Senhor. Entregue para que o Senhor os conduza, para que o Senhor os oriente, para que o Senhor os abençoe, para que o Senhor possa instruí-lo no caminho que eles devem andar. A entrega faz parte de uma mulher sábia. Mas as mães continuam. Eu quero falar de Rispa. Rispa, talvez você não saiba o que se passou com ela, qual é a história dela, mas Rispa era concubina de Saul e mãe de 2 filhos que foram mortos no contexto de guerra. Podemos dizer que ela é um exemplo de amor, porque apesar de ser pouco notada na Bíblia, olha só o que essa mulher fez. 2 Samuel capítulo 21, dos versículos 8 a 14, mas especificamente o versículo 10, diz assim: então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e o estendeu sobre uma penha, desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. O que significa isso? Seus filhos haviam sido mortos e eles ficaram pendurados.
e deixados ali, simplesmente entregues naquela situação, mortos já. E ninguém se preocupou em retirar os corpos dali. Ela ficava espantando as aves dos céus e os animais, para que eles não viessem comer os corpos dos seus filhos. Mas você sabe quanto tempo foi isso? Por quanto tempo ela fez isso? Aproximadamente 6 meses. Você tem noção do que é ficar 6 meses sofrendo a dor da perda dos filhos, porque os filhos estavam mortos, vendo-os pendurados e apodrecendo, e ainda assim não permitir que eles fossem devorados pelos animais? É um exemplo de amor. Até que Deus falou com Davi, e foi de uma maneira até contundente que Deus falou com Davi, por causa do juízo de Deus que estava vindo sobre a terra. E ela acabou sendo honrada pelo rei Davi e conseguiu enterrar os seus filhos nas sepulturas dos reis de Israel. Exemplo de amor. Uma mãe que não abandonou seus filhos mesmo depois de eles terem morrido. Impressionante essa atitude. Mas também temos um outro exemplo. Eunice e Loide, avó e mãe de Timóteo, exemplos de educação. 2 Timóteo capítulo 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Paulo reconhece o valor da avó e da mãe de Timóteo, na educação e na instrução, para que ele se tornasse um homem de Deus. Mãe, eu sei o valor que um pai tem, eu sei a importância que um pai tem na vida de um filho, mas Deus honra as mães que ensinam os filhos nos caminhos que ele deve andar. Nunca canso de honrar a minha mãe por ela ter sido tão insistente comigo no que diz respeito à palavra de Deus. Nunca me esqueço dos dias em que eu não estava a fim de ler a Bíblia, não estava a fim de orar, e ela chegava para mim e dizia assim: você já orou hoje? Você já leu a Bíblia? E eu ficava constrangido, ficava com raiva, ficava bravo com ela, porque ela me deixava constrangido, porque agora eu teria que ler a Bíblia, eu teria que orar, porque ela também havia me ensinado que eu não podia mentir, eu não podia dizer para ela que eu tinha lido a Bíblia, que eu tinha orado. E eu ficava indignado, ficava mesmo, mas ainda assim ia no meu quarto, lia a Bíblia, orava, e aí eu podia voltar para ela, meio que num primeiro momento assim, tipo jogando na cara, né? Tá bom agora? Já li a Bíblia, já orei. Com o passar do tempo, eu fui entendendo que toda a perseverança dela construiu, não só na minha vida, na vida da minha irmã, na vida do meu irmão, que quando faleceu era seminarista, uma história de vida cristã. Sabe por quê? Porque ela jamais desistiu de nos ensinar. Nunca desista de falar para os seus filhos acerca do que Deus é e do que Ele fez. Não importa a idade que ele tem, não importa se ele está na adolescência, e normalmente o filho adolescente ele quer confrontar, ele quer ter a razão. Mesmo assim, você vai falar com o seu filho que ele precisa ouvir a palavra, que ele precisa ler a palavra, que ele precisa orar, e não se intimide diante daquilo que Deus tem falado ao seu coração e que você precisa ministrar no coração do seu filho. Meu irmão e minha irmã, esse é um grande aprendizado que você pode dar
para o seu filho, inculcando na mente dele a palavra de Deus constantemente. Foi assim que a Eunice e a Loide fizeram com Timóteo. Timóteo se tornou um grande pastor. Timóteo se tornou um grande homem de Deus. Diz a história que ele pastoreou a igreja de Éfeso. Ele foi um grande pastor para aquela igreja. Por quê? Porque ele havia sido instruído desde a sua infância. E por fim, eu quero falar da mãe de Jesus. Exemplo de renúncia e devoção. Precisamos aprender a honrar mais Maria. Não como uma intercessora, não como a mãe de Deus, mas como a mãe de Jesus Cristo, homem. Em Lucas capítulo 1, versículo 28, o anjo entrou, o anjo onde ela estava e disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Maria teve a responsabilidade de educar o Rei dos Reis. Maria teve a responsabilidade de educar o Senhor dos Senhores. Você tem noção dessa responsabilidade? E é interessante que ela ensinou seus filhos. Aos 12 anos o apresentou ao templo, conforme os costumes dos judeus. Jesus ficou ali no templo, permaneceu ali. Seu pai já ficou bravo com ele, já não estava compreendendo aquilo, mas Maria diz assim, Lucas capítulo 2, versículo 51, diz que Maria guardava todas estas coisas no coração. Ela estava vendo Jesus crescer. Ela estava alimentando aquela promessa que ela havia recebido. E não pense você que foi fácil para Maria, porque nenhum dos irmãos de Jesus acreditavam que ele era o Filho de Deus. No entanto, Maria guardava no coração tudo aquilo que ela estava vendo. Ela sabia, por exemplo, que Jesus tinha poder para abençoar aquele casal que estava celebrando as bodas de casamento. E logo no início do livro de João, capítulo 2, versículo 5, ela vai e pede para Jesus, para que resolva a situação da falta de vinho, porque ela já sabia que Jesus tinha poder para isso. Ela não tinha visto ainda o que Jesus podia fazer, mas o seu coração estava preparado. Agora você imagina a dor de Maria quando viu seu filho sendo crucificado naquela cruz. Você imagina a dor de uma mulher, e isso só você, mãe, pode entender. Ela carregou essa criança 9 meses dentro da sua barriga. Ela teve um parto um tanto complicado, porque foi uma extrema-língua. Foi numa situação de fuga. Você imagina ela cuidando dessa criança, desse bebê, tendo que fugir das mãos de Herodes. Você imagina essa mulher vendo o seu filho crescendo, brincando com outras crianças, aprendendo a profissão do pai. E tudo isso, ela observando, vendo, dia a dia, momento a momento. Não existiu uma pessoa que sofreu mais na morte de Jesus do que Maria. Nós sofremos, nós choramos. Os discípulos nem estavam ali, só João. Muitos choraram pela morte de Jesus, mas Maria não. Maria teve um filho que se tornou varão de dores. Maria teve um filho que veio a padecer numa cruz, por amor tanto a ela quanto a nós. Essa sim é um exemplo de renúncia e devoção. Uma mulher que realmente teve uma postura de como uma mãe deve agir. Voltando a lembrar da minha mãe, quando então Deus me chamou para missões, como foi difícil para ela aceitar isso. Você imagina uma mãe que havia perdido um filho num acidente.
servia a Deus, de uma hora para outra, morre. Depois de 4 meses de ter perdido o marido. Você imagina ouvir de um filho que agora ele iria ser missionário. Eu lembro que minha mãe sofreu muito em entender, em aceitar, porque no coração apertado dela seria mais um. Ela ficaria apenas com uma filha. Mas eu achei muito nobre da parte dela a postura que ela teve quando ela disse: olha, eu não posso impedir você de servir a Deus, porque foi isso que eu te ensinei a vida. Meu irmão e minha irmã, filhos, aprendam a dar valor na sua mãe. Aprendam a honrar a sua mãe, porque ela merece toda a honra. Ela merece a nossa admiração, porque elas, sem sombra de dúvida, darão a vida por vocês, por nós, filhos. Eu não tenho a menor dúvida disso, que qualquer mãe estaria disponível para fazer isso. Eu quero concluir falando de um outro exemplo. Dia 8 de março, eu assisti um programa que me emocionou profundamente. Eu acho que eu já comentei isso aqui. Famílias que adotaram crianças especiais. Uma dessas histórias é a da Maria Vitória. Foi abandonada pelos pais biológicos. Ela não mexe as pernas, tem dificuldade de manter o pescoço duro, dificuldades para engolir, respira por um buraco na traqueia, come por uma sonda. E ela foi adotada por uma família. E a mãe dessa criança disse assim: foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E a minha alegria é saber que nós podemos honrar uma mãe assim hoje, aqui na nossa comunidade. Maria Eugênia, você é um exemplo para nós. Para quem não sabe, Maria Eugênia tem participado conosco da comunidade. E ela tem 3 filhos extremamente especiais. Estavam aqui louvando a Deus, estavam aqui servindo ao Senhor, mas só ela sabe o desafio. Mas ao mesmo tempo, eu tenho certeza que ela poderia dizer igual a esta mulher, que foi a melhor decisão que ela tomou na vida dela.